Olá, queridos amigos, bem-vindos ao ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói. É com muita alegria que recebemos todos vocês nesse momento para partilhar das palavras e dos ensinamentos de Cristo. Esperamos que estejam todos com saúde e bem em seus lares, sentindo-se acolhidos e amados. Hoje nos brindará com suas palavras o nosso companheiro aqui da casa, Ricardo Senra, que nos falará sobre o tema 164 anos do Livro dos Espíritos. Desde já agradecemos a generosidade do nosso companheiro Ricardo por dividir conosco as suas reflexões. Então, para preparar cada ambiente em que essas palavras serão ouvidas, eu convido a todos para a prece inicial. Senhor Jesus, querido amigo, Deus querido Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos através desse instrumento virtual que nos foi facultado como oportunidade e como alívio para passar por esses dias por que estamos passando. Agradecemos sua doutrina bendita, que nos foi passada pelos Espíritos e que nos foi permitido conhecer por sua generosidade e amor. Agradecemos ainda estarmos unidos em um só coração, para que possamos ser um cordão, ser uma corrente de prece e de amor a energizar cada lar e cada coração sofrido. Obrigada, Senhor, por estarmos juntos. Abençoa o nosso querido irmão Ricardo, fazendo com que suas palavras sejam aquelas precisas a alcançar cada coração sedento de Ti. Com tua permissão, damos iniciada a reunião e com tua bênção, agradecemos por esse momento. Que assim seja. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. É com muito prazer, com muita alegria, que venho a essa casa hoje falar dos 164 anos do Livro dos Espíritos. Na manhã de 18 de abril de 1857, no Palais Royal, em Paris, Allan Kardec lança a primeira edição do Livro dos Espíritos. Contendo os princípios da doutrina espírita, vem nos falar da existência de Deus, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade dos espíritos. Lança-se uma ciência de implicações filosóficas e consequências morais. E é espantoso a gente perceber que apenas 3 anos atrás, 3 anos antes do lançamento, Kardec estava ainda tendo o primeiro contato com os fenômenos das mesas girantes. Estava tendo as primeiras notícias daqueles fenômenos que agitavam os salões de Paris, que eram motivo de divertimento em várias cidades da Europa e da América. E o professor Rivaio custava a crer que houvesse alguma finalidade útil naquilo. A princípio, ele achava que se tratava de fraude, e realmente as fraudes existiam em profusão. Uma segunda hipótese que passava por ele era de ser um fenômeno físico, de ser advindo da eletricidade das pessoas ao redor daquela mesa, da força magnética daquelas pessoas, e se realmente não fosse uma fraude, seria um fenômeno físico. Kardec era cético. Naquela época, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, nos seus 50 anos, já tinha uma carreira consolidada. Era discípulo de Pestalozzi, tendo estudado no renomado Instituto de Verdun, na Suíça, autor de mais de 20 livros didáticos adotados em várias escolas e universidades. Kardec tinha um nome já consolidado, era respeitável, diretor de escola da Academia de Paris, membro de diversas sociedades científicas. Para ele,
era muito pouco provável que aqueles fenômenos fossem vir a constituir algo sério. Mas, à medida que aqueles fenômenos não cessavam, se repetiam com frequência e foram ganhando a adesão de pessoas respeitáveis, inclusive de amigos de Kardec, que o convidavam para participar, mas ele custava a crer na realidade daqueles fenômenos. E mais, custava crer que pudesse haver uma causa inteligência por trás daquilo, quando lhe narravam que as mesas respondiam perguntas. Mas, com o passar do tempo, Kardec resolveu participar de uma dessas sessões. Não pouco tempo, passou-se quase um ano desde o primeiro contato dele, as primeiras notícias, até que ele aceitasse participar dessa primeira sessão na casa da senhora de Pennemeson. Aceitou participar porque a considerava uma pessoa respeitável, uma pessoa séria, não havia cobranças, porque ele identificava na cobrança por aquele espetáculo um meio de que charlatães poderiam se aproveitar. Então, já era o primeiro critério que ele utilizava para descartar o engodo, seriam as sessões em que haveria cobrança de ingresso, que haveria algum ganho com aquilo, e não era o caso das sessões na casa da senhora de Pennemeson. E ali senta-se o professor, cético, com esse currículo já narrado, esperando o que viria para que, mediante a sua observação, se algo acontecesse, ele pudesse verificar realmente do que se tratava. As pessoas se reuniram, tocaram suas mãos ao redor da mesa. A princípio, nada acontece. Kardec pensa que seria improdutivo, até que houve um estalo na mesa. A mesa começa a se mover, começa a se inclinar, a dar pancadas no chão, e mais, ela começa realmente a responder questionamentos através das batidas. A coisa fica ainda mais curiosa quando as pessoas passam a não verbalizar aquelas perguntas. Passavam em secreto uma para outra, e mesmo assim as respostas vinham de acordo com o número de batidos convencionados. E ainda naquela sessão, há uma escrita rudimentar sobre uma ardósia. Kardec, ao final daquela sessão, sai dali com profundas dúvidas. O espírito científico começa a se interessar sobre aqueles fenômenos. E Kardec retorna outras vezes. O professor Rivai começa a se interessar. Ali na casa da senhora de Pennemeson, ele conhece as irmãs Baudin, e na casa dessas irmãs, os fenômenos eram realizados com o auxílio de uma cesta de vime virada de cabeça para baixo, com um lápis acoplado, e sobre uma folha em branco conseguia escrever com mais fluidez. As informações vinham com mais facilidade. E Kardec, munido de sua cadernetinha, de seu lápis, começa a fazer suas anotações, começa a fazer questionamentos e a acumular algum material. Ele leva esse material, né, todas as vezes para sua casa, ali faz as suas anotações, os seus apontamentos, até que um dia ele escuta as pancadas na parede de sua casa insistentes. Ele para o que está fazendo, começa a procurar, não acha nada, volta aos seus trabalhos, as pancadas persistem, persistem. Sua esposa, Amélie Baudet, o ajuda a procurar, olha do lado de fora, vê se tinha uma obra, nada. Então, ele decide encerrar os trabalhos por aquela noite e, na reunião posterior, ele indaga ao espírito o que teria sido aquilo. O espírito narra a ele que era um espírito familiar a ele que queria se comunicar. E o espírito estava presente. E ali se manifesta pela primeira vez o espírito de verdade. Se apresenta a Kardec, informa que aquelas batidas eram uma forma que ele estava
utilizando para chamar a atenção dele, porque havia um erro naquelas anotações dele. Então, é a primeira vez que o Espírito de Verdade auxilia Kardec nos seus trabalhos. E depois, nos outros contatos que teve com o Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade esclarece a Kardec que realmente ele tinha um trabalho a ser feito, que era dar corpo a uma nova doutrina. Kardec pergunta se aquele espírito já tiveram uma encarnação de uma pessoa conhecida. Kardec queria identificar aquele espírito, saber quem era. E o Espírito de Verdade, com uma certa austeridade, diz para Kardec que para ele era o Espírito de Verdade, que ele não diria mais nada sobre aquilo e que fosse motivo de descrição. Há ainda outro episódio em que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade o que aconteceria se ele falhasse. E o Espírito de Verdade, da mesma forma, firme, diz a ele: os desígnios de Deus não vão ficar sobre a cabeça de apenas um homem. Se você falhar, outra pessoa te substituirá. Mas você foi chamado para esse trabalho. Você não é obrigado, você tem o livre-arbítrio, mas nós estaremos contigo, te auxiliando e te ajudando. Mas devido àquele tom sério, Kardec vislumbra a dificuldade da tarefa, sente alguma dúvida e pergunta ao Espírito de Verdade se aquele auxílio seria um auxílio também para as coisas da vida material. E o Espírito de Verdade, dessa vez, de uma forma mais carinhosa, fala para ele: a vida material, nesse momento, é importante para você. Não te ajudar na sua vida seria não te amar. E aquilo conforta Kardec, sua esposa também que estava presente, eles saem dali mais fortalecidos e convictos que estavam no caminho certo. Seguem adiante. Passam então os espíritos a auxiliar Kardec através da intuição, no momento em que ele corrige, organiza os seus apontamentos, e também através das mensagens mediúnicas, mediante os questionamentos, as invocações. As perguntas eram postas por Kardec, respondidas. Também Kardec começou a receber muito material de manifestações espontâneas em outros locais, e ele vai juntando todo aquele material e começa a dar corpo àquela obra. Passado, então, esse período, retornamos ao ano de 1857, onde começamos essa narrativa, no lançamento da obra O Livro dos Espíritos. Kardec, nesse momento, tem a plena consciência de que aquela obra não é dele, que a obra é dos espíritos, e que ele é um organizador. Para nós, ele é o codificador, né? Nós espíritas, pelas obras que ele trouxe, pelo todo esse material e o trabalho árduo que Kardec teve para organizar e colocar da forma que temos hoje à nossa disposição. E nessa primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec coloca lá princípios da doutrina espírita, sobre a natureza dos espíritos, sua manifestação e relação com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores por Allan Kardec. Então, a gente vê o cuidado que Kardec tem de dar os créditos aos espíritos, né? Essa era a primeira folha de rosto da edição de 1857. Depois, nas outras edições, Kardec adiciona também aqui a imortalidade da alma, né? E no início dessa folha de rosto passa a ter escrito filosofia espiritualista, que não tinha nessa folha de rosto da primeira edição. E é também curioso a gente perceber que essa primeira edição de 1857, ela tinha apenas 501 perguntas. Eu digo apenas porque a edição que nós temos hoje, né, que ficou sendo como a definitiva que estudamos até hoje, ela tem 1.019 perguntas. E essa quantidade de 1.019 perguntas, ela já apareceu na segunda edição, de 1860. Então, de 1857 a 1860, saltou o número de perguntas de 501 para 1.019. E Kardec, nessa segunda edição, ele colocava uma nota explicativa
dizendo que o livro era revisto e corrigido pelos espíritos, inclusive as observações e comentários dele próprio, Kardec. Então, ali, ele consignava, ele deixava claro que aquele material só era publicado, mesmo as anotações dele, né, as observações, só era publicado depois da correção dos espíritos. E que esse material, que na primeira edição, Kardec já tinha dito que haveria uma complementação. E a gente já percebe, né, que Kardec não tem a intenção de passar um sistema fechado, uma obra fechada, porque ele já admite na primeira edição que haveria uma complementação de questões que não foram organizadas, não tiveram oportunidade de serem colocadas naquela primeira edição, e que também viriam ao longo do tempo, né, com mais esclarecimentos. Então, Kardec percebe que ali não há material para se fazer uma obra nova, mas porque, na verdade, não havia nenhuma mudança nos princípios antes colocados pelos espíritos, apenas aprofundamentos e complementações. Então, Kardec não quis, de 1857 a 60, lançar uma segunda obra, já que não havia uma continuidade. Ele aguarda para que na segunda edição ele lançasse aquilo de uma forma mais organizada, mais adequada, inclui todas essas novas questões e repete que todas essas novas questões também foram submetidas e comentadas à correção dos espíritos, porque a obra é deles, né? Essa obra, ela tem 4 partes. O livro primeiro, as causas primeiras, o livro segundo, o mundo espiritual dos espíritos, o livro terceiro, que trata das leis morais, e o livro quarto, das esperanças e consolações. E a gente percebe que esses 4 livros, nessas 4 partes do livro dos espíritos, elas lançam luz às principais dúvidas da existência humana: de onde vim, para onde vou, por que sofro. Todas essas respostas são encontradas no livro dos Espíritos. Ele é como o alicerce de uma grande construção. É como o tronco de uma árvore, de onde partem ramificações. E realmente, depois dessas, a gente identifica que dessas partes do livro dos Espíritos vão gerar outras obras, não a partir daquele conteúdo, mas do desenvolvimento daqueles assuntos ali tratados. Então, no livro primeiro, das causas primeiras, posteriormente, em 1868, Kardec lança a Gênese, a parte segunda do livro dos Espíritos, que falava do mundo espiritual ou dos espíritos. Kardec, posteriormente, em 1861, lança o livro dos médiuns. Na parte terceira, o livro dos Espíritos trata das leis morais. Nós teremos, depois, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. E no livro quarto, o livro dos Espíritos tratava das esperanças e consolações. Depois, em 1865, Kardec publica O Céu e o Inferno. Então, nós temos mais outras 4 obras partindo, né, dessa estrutura lançada, perdão, pelo livro dos Espíritos. Ali foram lançadas as bases, e depois vieram outras obras de Kardec, tratando mais profundamente sobre cada parte dessa. E nós podemos ver que a doutrina espírita, aí lançada, ela tem um caráter de revelação, pois que traz coisas novas. Ela traz a existência do espírito, além da matéria, que era até então estudada, tinham muitos fenômenos, muitas questões
que somente as leis da matéria não conseguiam explicar. E, à medida que Kardec e os espíritos trazem a questão do princípio espiritual e da comunicabilidade entre esses dois planos, muitos fenômenos até então dados como sobrenaturais passam a ter uma explicação lógica. A gente começa a perceber que eles estão também sujeitos a leis da natureza, leis desconhecidas até então, mas que de nada sobrenatural tem. Então a gente pode dizer que a doutrina espírita tem esse caráter de revelação divina, posto que é vinda dos espíritos e dos espíritos superiores, são encarregados por Deus de trazer essas revelações à humanidade, a trazer novos conhecimentos, e a revelação científica também, porque os que recebem esse conhecimento, eles não são passivos. Eles têm, no Espiritismo, uma postura ativa de pesquisar, de estudar, de comparar e submeter ao crivo da razão. Então, a gente tem esses dois caráteres, esses dois pontos do caráter de revelação. O caráter de revelação divina e o caráter de revelação científica. Quanto ao meio de elaboração, o método experimental era um método utilizado. Kardec faz questão de dizer que o espiritismo é uma filosofia livre de qualquer espírito de sistema. O espiritismo, ele não vem trazer axiomas, sistemas fechados, ele vem se consolidar pelo método experimental. Posto que fatos novos se apresentam, fatos de uma nova ordem, fatos diferentes, fatos novos, que não podem ser explicados pelas leis até então conhecidas. Por não serem explicados por essas leis, eles são comparados, analisados, e dos efeitos desses fatos é que se remontam às causas. Os efeitos se remontam às causas e se chegam às leis que os regem. Depois de chegar a essas leis, se deduzem as consequências e as aplicações úteis. Não há teoria preconcebida. A gente vê que dos efeitos se remontam às causas. E não só os fatos, não são os fatos que vieram confirmar uma teoria anterior, mas a teoria é que vem subsequente ao fato. Nós colocamos já dos fatos é que se chegam às leis, pela comparação, análise, e pelos seus efeitos se remontam às causas. Então a gente pode dizer que o Espiritismo é uma ciência de observação, uma ciência de observação e que toca todos os pontos do conhecimento humano, inclusive o da religião. Posto que já na primeira pergunta, Kardec coloca: o que é Deus? E a resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária, suprema e primária. A gente vê que a gente está em dois extremos do conhecimento. E a gente já percebe a profundidade que tem essa obra, do que vai vir de conteúdo filosófico e científico, doutrinário dessa obra. Então, esse caráter religioso que a gente está falando aqui, não no sentido religioso convencional, posto que o Espiritismo ele não tem dogmas, não tem paramentos, não tem sacerdotes, não tem nada que se compare com as religiões tradicionais. Mas sendo Deus o eixo central de todas as crenças religiosas, o Espiritismo toca também esse lado religioso, embora ele não seja uma religião no espírito formal. Tem esse aspecto religioso na medida que nos conecta com Deus, trata da nossa relação com Deus, da nossa transcendência, da nossa sobrevivência a essa vida atual. E podemos também, né, ressaltar o caráter consolador da doutrina espírita. E a isso que a gente atribui
também tanto a consolidação da doutrina espírita, como ela se propagou com tanta rapidez, porque ela vem para os sofredores, ela vem reafirmar os princípios de Jesus, indicados pelos Espíritos como nosso guia e modelo. O guia, aquele que a gente segue, o modelo a quem a gente procura se espelhar. Ela vem esclarecer alguns pontos da doutrina de Jesus, que o próprio Mestre, há 2000 anos atrás, nos disse que naquela época ainda não poderia nos falar sobre todas as coisas, pois que não entenderíamos, mas que ele mandaria o Consolador, o Espírito de Verdade, que nos restabeleceria, nos mostraria todas as coisas. Então, esse é o caráter consolador da doutrina espírita, à medida de que espanta aquele vago sentimento que tínhamos da sobrevivência da alma e nos dá certeza da nossa vida após a encarnação atual, a certeza de que a nossa individualidade vai ser preservada, a certeza de que estamos direcionados à perfeição. Somos criados simples e ignorantes e rumamos à perfeição, rumamos ao encontro do Pai. Que os nossos amores, a quem nos despedimos no plano terrestre, não se perderam, estão todos afastados de nós, mas que o reencontro é uma certeza. Um dia nos reencontraremos e nos ligaremos na grande família universal. Esse é o caráter consolador da doutrina espírita, que aquece os nossos corações, que nos dá a certeza de uma vida futura, de que somos todos filhos de um Deus, Pai de infinita bondade, que nos ama profundamente, que nos criou simples e ignorantes, mas destinados à perfeição, de que nossos amores não, não se perdem, que um dia estaremos todos juntos. E, já chegando aqui ao final, meus amigos, eu vou fazer referência aqui a uma obra mediúnica, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ela está no livro Espírito da Verdade. O título dessa página é Há um Século, e ela foi ditada pelo espírito Hilário Silva. Eu vou só trazer uma referência a ela, para que nós não façamos uma leitura para que não fique cansativo. E nessa página é narrado que o codificador Allan Kardec está numa manhã, ele está um pouco entristecido, fazia frio, está um pouco acabrunhado, embora a venda de livros seja promissora, tenha se consolidado na Sociedade Espírita de Paris, Kardec sofre, naquele momento, em 1860, profundos ataques. Escárnio, chegam até ele cartas atacando a ele e a sua obra. Ele está bastante desanimado naquele dia, até que adentra na sala a sua esposa, trazendo um pacote endereçado a ele. Ele abre e ali dentro tem uma carta. Ele abre aquela carta, começa a ler de uma pessoa que pede a ele, o agradece e pede a ele que não desanime, que persista na sua obra. Essa pessoa narra na carta que perdeu sua esposa, vítima de uma doença devastadora, e que ele, muito sentido com aquela perda, sentindo-se desamparado pela providência divina, abandonado, fica muito entristecido, começa a faltar o trabalho, o chefe rudemente o ameaça de demissão, ele passa
a se tornar um trapo, uma pessoa para baixo, e ele começa a pensar no suicídio. Ele chega às margens do Sena, põe a mão sobre o parapeito. Naquele momento ele sente algo molhado que ele cai aos pés. Surpreso, apanha, vê que é uma obra, tanto molhada, um pouco já desgastada. Quando ele abre, nessa folha de rosto está lá escrito: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Então ele desiste daquele intento, leva aquela obra a ler, se reequilibra e, refeito pela mensagem contida naquela obra que era o Livro dos Espíritos, a endereça a Allan Kardec, e é aquela obra que ele tinha às mãos naquele momento. Kardec, após ler a carta, abre o livro, vê a capa do Livro dos Espíritos, suas iniciais sobre ela, e naquela mensagem na folha de rosto, além daquela mensagem anterior, esta obra salvou minha vida, leia com atenção e tenha bom proveito, há uma outra mensagem feita pelo subscritor da carta. Ele coloca: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperam em sua publicação. Kardec, com ânimo renovado, pega a sua caneta, põe-se a trabalhar novamente, mas não antes de enxugar uma lágrima que lhe corria pelo rosto. Então, meus irmãos, quantas vidas essa obra já mudou, quantas obras essa vida já salvou, mudou a nossa, mudará muitas outras e salvará muitas outras vidas agora e depois de nós. Que nós sejamos dignos de professar essa doutrina que adotamos, que possamos ser dignos do legado deixado por Kardec, de todo o seu esforço para nos trazer essas obras que são um verdadeiro tesouro, vindo da espiritualidade amiga, do nosso auxílio, uma prova da solicitude de Deus com as suas criaturas e do amor infinito do Pai por nós. Agradeço pela paciência, pela companhia de vocês, e desejo a todos muita paz. Do livro Verdade e Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, edição editora da Federação Espírita Brasileira. É o capítulo 1, tem como título Pai Nosso. Nosso Pai que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-os a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Emmanuel.